Foi curador de mostras de cinema, editou o blog Cine Poeira. De 2015 a 2024, foi coordenador de pesquisa e documentação da Cinemateca do MAN, aqui do Rio de Janeiro. Então, não é pouca coisa. Agora a gente vai aprender muito com ele. Obrigada, Fábio. Boa tarde, pessoal. Nossa, eu realmente estou surpreso, que eu não imaginava o auditório cheio. Realmente, quando eu cheguei aqui no campo vazio, todo mundo já de férias, eu falei, cara, nossa, vão ter 5 pessoas, mas vai ser bacana que a gente vai conversar entre a gente. Mas, muito bacana, muito legal. Bem, é muita coisa para falar e o tempo é curto. O que eu vou tentar fazer muito rapidamente é dar um apanhado de como o cinema épico, ou então pelo menos representações épicas do cinema, foram sempre acompanhadas com o avanço da tecnologia. Hoje, quando você está vendo a divulgação, quando vocês estão vendo, por exemplo, vocês veem enorme o trailer, no cartaz, IMAX. Né? IMAX é uma marca. IMAX é que nem Coca-Cola, Sony ou qualquer outra coisa, é uma marca registrada. Né? Qual a importância disso? E não é nenhuma novidade, a questão é essa, tipo assim, é uma coisa que já vem de muito e muito tempo, você apresentar esses épicos, apresentar grandes épicos na história do cinema e apresentá-los sempre aliados a uma então inovação tecnológica do cinema. Uma pergunta, tem alguém aqui que faça audiovisual, que já tenha tido experiência com película? Ele não vale porque ele está ali do Lupa também, então ele está fora, não tem resposta. Mas tem mais alguém que já viu película? Eu vejo que a galera é muito jovem, né? Eu estou com 48, acho que eu sou muito velho aqui para vocês. Eu vi, quando eu era adolescente, um colega meu que fazia um cineclube e ele carregava latas, as latas redondas no porta-mala do chevetezinho dele. Exatamente. Mais alguém tem algum tipo de experiência parecida com essa? Tem alguma ideia de como é que é a projeção? Eu não vale, o que é? 40 mais não vale. Não, você também não vale, Fernando. Mas mais alguém tem? Alguém tem alguma ideia? Não? Sim, o que não é tão incomum assim. Não é tão incomum assim. Até porque o cinearquivo é uma ratoeira danada. Vai que, depois da obra ficou sensacional. Mas eu gostava da versão antiga também. Mas enfim, primeira coisa, só uma observação, a trilha sonora, quando eu vi, você falou que trazia imagens, as mais variadas. Né? A imagem que me veio imediatamente à cabeça, eu não tinha ouvido nada da trilha até agora. Absolutamente nada. Foi a primeira vez que eu vi, eu acho que no trailer, que eu acho que eu vi a primeira vez ontem, então alguma coisa que você mandou, e hoje agora. Ela me lembrou imediatamente da trilha sonora de Conan o Bárbaro. Na hora, exatamente. Mas ele quis usar os instrumentos que é um popular, para mim é base o Poledores, Conan o Bárbaro. Tipo assim, é impressionante. Parecia, só faltava o Schwarzenegger aparecer aqui com a espada dele do Robert Howard. É impressionante. Mas enfim, deixa eu apresentar alguma coisa para vocês aqui, que é o seguinte. Isto aqui é um rolo de filme 35mm. Infelizmente, eu perdi o meu rolo que tinha imagens e que tinha som nele. Tá? Isso aqui é o que se passava do projetor. Para vocês terem uma ideia, esse tamanico aqui que vocês estão vendo, isso aqui é um trailer. Quer que eu segure o microfone? Não precisa não, você segurar aqui só o rolinho, só um instantinho. Isso aqui é um trailer. Temos aproximadamente aqui 1 minuto e meio de filme. Tá? O que eu posso segurar agora? Não vou ficar passando isso com vocês. Imagina. Este camarada aqui é um rolo 35mm de filme. A gente tem vários tipos de bitola. Super 8, uma bitola doméstica. A gente teve 9,5, 16mm, que é uma bitola a princípio doméstica, mas que teve uma imensa utilização para documentaristas, enfim, que é uma câmera muito leve. E a gente teve sempre 35mm, que é um formato clássico e tradicional do cinema, e que é um formato que os amantes da película usam até hoje. Né? Hoje em dia, uma parte do cinema é cinema digital. Né? Então, esse camarada aqui é o 35mm. Por que é 35mm? Muito fácil. Se você medir essa distância aqui, são 3,5 centímetros. Tá? De um lado a outro. Exatamente 3,5 centímetros aqui. De uma perfuração a outra aqui. Um fotograma desse cara, infelizmente isso aqui, eu sempre tinha uma cópia comigo de Cine Hollywood, que não é um épico, mas é um filme até interessante. Um fotograma é o equivalente aqui a 4 perfurações dessa. Se vocês conseguem ver as perfurações aqui, 4 perfurações dessa aqui são um fotograma. 24 fotogramas são 1 segundo de filme. Então, por exemplo, um filme de 1h40 é uns 25 quilos, mais ou menos, né, para carregar. De cinema para cinema. Né?
Hoje em dia, você de uma cabine remota, de um computador remoto, você programa uma cabine não sei aonde e você coloca o filme para exibir. Né? Por que eu estou falando tanto disso aqui? Porque toda a cinematografia do Nolan, ele sempre gosta de trabalhar com o analógico. E eu não sou fã dele não, tá? Então já digo logo de cara, não sou um fã da cinematografia dele, gosto de alguma coisa. Eu lembro que eu fui assistir o primeiro filme dele, que é o Memento, se não me engano. Eu falei com ele ali, eu não me lembro qual é o título em português. Eu acho que ficou Memento mesmo. E terminou o filme e falei assim, pô, mas essa bosta é só um filme de trás pra frente, tipo assim, é isso? É um truque? Enfim, saí do cinema, eu acho broxa, tipo assim, enfim. Não sou fã dele, mas estou muito interessado em ver a adaptação muito mais prolixada pelo Nolan. E o que mais me interessa nele é a maneira como ele abraça a tecnologia. É claro que é uma grande ferramenta de marketing, todo mundo sabe disso. Mas como ele abraça também a questão do analógico no cinema. E que eu acho que é uma coisa bacana, porque ele traz o analógico não apenas para um fetiche, mas que ele prova que o analógico ainda é melhor. Isso é uma coisa interessante. E tem uma coisa que já vou falar de cara, que é o seguinte: a versão que ele imaginou para a Odisseia, nenhum de nós aqui vai ver. Não vamos ver. Por que eu não vou nenhuma pessoa ver? Então foi o seguinte: esse camarada que eu mostrei aqui para vocês é 35mm. O Nolan filmou no formato, no IMAX, o IMAX ele filma em 70mm. É o dobro disso aqui. Se vocês vissem uma cópia IMAX, é uma coisa absurda. É uma coisa... Você tem que... como é que é? Empilhadeira que você tem que movimentar a cópia. Porque são cases e cases e cases e cases de filme. Então, por exemplo, ele foi originalmente filmado em 70mm, que é o IMAX original. Depois eu vou falar sobre o LIMAX. Existe o LIMAX, que é o IMAX fajuto. E aqui a gente tem o Mid-Tier IMAX, que é o IMAX mais ou menos, e o IMAX fajuto. Né? E que, aliás, é o mais presente em todos os países do mundo. Tá? Mas, enfim, ele filmou em 70mm, que é literalmente o dobro disso aqui. E o IMAX ele tem uma coisa: o 70mm tradicional, o 70mm não é um formato novo. O 70mm ele começou a ser usado nos anos 50. Por que ele começou a ser usado nos anos 50? Nos anos 50, Estados Unidos, aí quando eu falo Estados Unidos, estou me referindo a Hollywood, estava atravessando uma crise enorme por causa do advento da televisão. As pessoas não saíam mais de casa. Tipo assim, para que diabos eu vou para o cinema se eu tenho a televisão em casa? E outra também por causa de questões econômicas, de inflação, que não vale a pena a gente entrar aqui. Mas então Hollywood começou a se coçar para falar assim, o que nós podemos fazer para levar gente para as salas de cinema, que naquela época eram gigantescas, não são as salas de 90 lugares, 120 que a gente tem agora, não. A gente está falando de uma sala pequena e uma sala de 500 lugares. Né? Pequena. Né? Então, sabe, por exemplo, a gente tinha aqui, só para dar uma ideia muito tosca, mas, por exemplo, o Cine Olinda aqui, na Praça Sans Penha, ele tinha quase 5.000 lugares. 5.000. Então você pensa numa sala de cinema hoje com 5.000 e que não era multiuso, era só cinema. Não é teatro, não é local para show, era só cinema. Mas enfim, mas voltando aqui às vacas magras. 70mm, o dobro desse camarada aqui, e o 70mm ele tinha 5 perfurações de cada lado. Nós tivemos cinemas adaptados com projetores 70mm aqui no Rio de Janeiro. Um deles, por exemplo, é o Cine Rox em Copacabana, que hoje virou uma espécie de macumba para turista, virou uma plataforma com shows meio exóticos para gringos, enfim, uma coisa horrorosa. E o outro é o Cine Vitória, que hoje em dia eu já nem sei mais o que é, acho que virou uma empresa, virou Livraria Cultura durante muito tempo, é na Senador Dantas, bem no centro do Rio, da antiga Cinelândia, que de Cinelândia não tem mais nada, porque todos os cinemas acabaram, não tem mais porra nenhuma. O Vitória é o cinema que tinha 70mm. Então, Hollywood começa a se coçar nos anos 50, principalmente por causa disso. Televisão. Então, o que ela começa a criar? Terceira dimensão. Filmes em 3D, naquela época, obviamente que não é o 3D de hoje em dia, era para quem, vocês não vão se lembrar, vocês não têm idade para isso. Mas terceira dimensão antigamente, e eu cheguei a pegar um revival de terceira dimensão na década de 80, você recebia um óculos de papelão, que era uma lente vermelha e outra lente azul. Eu tenho. A gente pegou assim. Se chegar a pegar? Sim. Graças a Deus, eu não estou tão idoso assim. Acho que teve um segundo revival depois do revival. Teve? Porque depois aquele óculos que você deixava lá de novo. Mas a gente ia pegar de papel também. Chegou a pegar de Como papel. vendia DVD, a Mattel fazia muito isso com o Fazia, da Barbie. exatamente, é isso aí. E vendia os óculos, eles vinham no case junto com o DVD. Via junto com o DVDzinho assim, Que é o no famoso verso. 3D anaglífico, que era uma coisinha de plástico vermelho e outra coisinha de plástico azul. Né? O efeito nem sempre, até porque a projeção no Brasil sempre foi muito ruim, a gente vai falar um pouco depois sobre isso, mas enfim.
E o efeito 3D às vezes é desastroso e às vezes dependia muito da projeção do cinema. Eu vi Sexta-feira 13, parte 3 em 3D no cinema. Tubarão 3, eu vi inteiro em 3D no cinema. Tubarão 3 é horrível, vi uma projeção escura, não dá nem para ver o tubarão. Mas enfim, o 3D foi uma dessas criações de Hollywood para atrair público. E tem uma outra criação que é muito importante, que é o CinemaScope. O que é o CinemaScope? O CinemaScope, o cinema sonoro, eu queria rabiscar algum lugar. Tem como eu rabiscar algum lugar? Existe algum lugar que não seja parede? Eu não posso rabiscar uma parede. Mas tudo bem, vamos lá. Acho que dá para ter uma ideia. Se você não entender, por favor, avise. Levanta o dedo. Estou falando sério. Tipo assim, não é uma coisa de uma via só. É sério. Se vocês não estiverem visualizando o que eu estou falando, porque aqui é importante visualizar. Eu devia ter colocado isso no slide, mas peço perdão antecipadamente. O que acontece? Eu não vou falar do cinema silencioso, mas na virada do cine silencioso para o cine sonoro, as telas de cinema eram quadradas. Essa visão que a gente tem hoje da tela de cinema enorme, retangular, esquece, não existia aquilo, a tela é quadrada. Por quê? No advento do cine sonoro, por exemplo, o formato, a janela do filme, o que é? O que você vê, essa imagem que você vê aqui, deixa eu tentar chegar até aqui e ver se eu consigo. O cabo não vai. Não vai? Cuida. Mas você consegue dar a volta e pegar o microfone, eu acho. Tenta esse aqui. Tá. Bota aí. Não, ele dá a volta e pega. Ele dá a volta aqui? Isso. Beleza. Eu acho que aqui dá para visualizar. É o seguinte, se tiver ruim, vocês me falem, por favor. Eu também não quero lançar o laptop para o chão, pelo amor de Deus. É o seguinte, o que era a tela no início do cinema sonoro? O que é a janela dos filmes do cinema sonoro? Como é que o filme era visto? O filme era visto basicamente num quadrado. O que é janela? Janela é você pegar esta dimensão daqui, o comprimento, e dividir pela altura. Então, a janela do cinema sonoro, quando que surge o cinema sonoro? Final dos anos 20. Então, anos 20, anos 30, anos 40, o que as pessoas viram? Isto aqui é 1,37 vezes maior do que a altura. Dá para visualizar um pouco? É quase um quadrado. E para quem teve o prazer de ver as televisões de tubo, Sim. é aquela dimensão. A TV de tubo é uma dimensão de 1,33 para 1. Sim. Tá? Então é aquilo. O que acontece? Quando você via um filme dos anos 20, 30, que naquela época você via na televisão, hoje em dia não mais. Mas o que aconteceu? Quando você via um filme dos anos 20, 30 ou 40, numa TV de tubo, você via a tela preenchida toda e sem nenhum tipo de deformação. Alguém aqui que ainda viu TV de tubo, e se viu, por exemplo, principalmente faroestes, deve ter visto duelos em que um cara não aparecia do lado e o cara não aparecia do outro. É um duelo de ninguém com ninguém. É literalmente isso. O que acontece? Qual foi o gimmick? Qual foi um dos truques que, na verdade, não foi inventado por Hollywood? Por exemplo, a primeira lente anamórfica foi inventada por um francês. E que Hollywood foi lá, que é o Henri Cartier, Hollywood foi lá, comprou do cara e ele ficou trilhardário. Mas foi comprado dele, porque ele foi o criador. O que era o CinemaScope? O CinemaScope nada mais era do que uma lente acoplada à lente da câmera e que conseguia dar um formato, uma janela ao filme. Repara, gente, eu estou sendo muito conciso, até porque a gente tem tempo, ninguém quer ficar aqui até as 8 horas ouvindo essa baboseira, e também não dá para ficar falando dos mil detalhes, tá? Mas ele não falou exatamente. Não, enfim. Se você pegar no CinemaScope essa dimensão, dividir por essa, isso aqui é 2,35 vezes maior do que a altura. São os filmes que na sua TV, mesmo hoje, você vai ver com uma barra preta em cima e embaixo. Você não vai ver ocupando a tela toda. Tá? Isso é o CinemaScope. Se você pegasse um camaradinha desse aqui, uma cópia CinemaScope desse aqui, você ia ver que a imagem que aparece aqui é completamente deformada. Você ia ver todo mundo espichado na cópia. Por quê? Nos cinemas, os projetores tinham uma lente que desanamorfizava a imagem. Ele colocava a imagem de forma correta para que você visse aquele filme em que, se uma cobra estivesse passando pelo deserto, você via a cobra inteira. Né? Fritz Lang que deu essa acho que foi o Fritz Lang. Não estou lembrado agora se foi o Fritz Lang, enfim, mas alguém falou isso. Eu não gosto de CinemaScope, porque CinemaScope é para você filmar cobra, da cabeça até a ponta do rabo, né? Porque dá para ver tudo. Mas, enfim, foi muito utilizado. E não coincidentemente, qual foi o filme de estreia de CinemaScope? Um épico, The Road, O Manto Sagrado, produzido pela Fox. Sucesso enorme, é um filme pavoroso até hoje, é muito ruim,
Mas enfim, tem gente que gosta. Mas é péssimo, não é um clássico. Quando você vem clássico, não é. Foi um sucesso de bilheteria estrondoso e foi, obviamente, que o investimento continuou pesado nisso. Só que você tinha questões de patentes, enfim. Em pouco tempo, todo mundo começou a criar seus próprios formatos de scope. Né? Porque o dinheiro entrando, todo mundo queria fazer a mesma coisa. No Brasil nós tivemos scope. Por exemplo, o Roberto Pires na Bahia, que é um gênio, que é um mentor até do Glauber, o Roberto Pires criou ele mesmo uma lente anamórfica chamada de Blue Scope. E ele fez um filme scope na Bahia, Redenção. Teve um cara em Três Corações, em Minas Gerais, foi o único épico feito no Brasil, nos tempos de Tibério César. Nossa. Ele fez um filme em Três Corações, que existe, filme. Jura? Sim, não foi digitalizado, mas existe. No tempo de Tibério César, ou então ele tem um subtítulo, Os Centuriões Romanos. Nossa. Feito em Três Corações. Nossa, eu que mexer com isso aí. E ele fez um formato chamado Brecha Scope, porque o nome dele era Luiz Antônio Brecha. É. Então, esses criadores malucos foram criando formatos scope ao redor do mundo. Quem teve mais sucesso foram os italianos, que um pouco antes, logo depois, na verdade, da Fox ali, criaram um processo próprio de CinemaScope chamado Techniscope. Por que eu estou falando isso? Muitos filmes vão ver lá. Ultrascope, Techniscope, CinemaScope. CinemaScope é uma marca registrada, não é qualquer um que podia usar. A Fox tinha, era detentora dos direitos. Então, por exemplo, por que eu estou falando Techniscope? Techniscope foi o mais famoso e tem uma importância especificamente para nós aqui. Techniscope ele tinha uma vantagem e tinha uma coisa que era genial, que tornava a qualidade uma merda, mas que era genial para eles, né? Como produtores. No mesmo frame, os caras conseguiram pegar um framezinho da película em 35, não é 70 não, às vezes podia ser 70, mas em 35 mesmo, e havia duas imagens no mesmo frame, as duas imagens achatadas. Ou seja, em um frame só, eles colocavam 2 quadros. Diminuiu o custo do filme pela metade. Ou seja, gastava-se a metade em negativo. A qualidade é a mesma coisa? É claro que não. Você perdia em resolução. Todo mundo fala, Techniscope é o CinemaScope dos pobres. E é verdade. Mas enfim, em Techniscope foi feito um filme em 1958 chamado Hércules. E que foi um sucesso inesperado e monstruoso no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos. É um filme que custou R$1,99, não custou absolutamente nada. Tornou o ator principal, que é o Steve Reeves, assim, um ídolo da noite para o dia. Ele era um fisiculturista, tipo assim, foi quase um precursor do Schwarzenegger. Acho que o Schwarzenegger falava que era um dos ídolos dele. E ele virou um ídolo da noite para o dia. E aquilo literalmente abriu as comportas para uma onda de épicos avassaladora, que ganhou até um nome chamado Peplo. Então, eu trouxe um livro aqui. Existem vários livros publicados sobre esse assunto. Eu gosto desse aqui, que esse aqui é uma espécie de guiazão, Heroes Never Die, que é The Peplum Phenomenon, da Italian Peplum Phenomenon, 1950 e 1967. Os italianos eles já faziam filmes épicos já há muito tempo. Cabiria, do Giovanni Pastore, que é de 1914, se não me engano, e que já tinha cenários magníficos, porque na época, quando você não tinha a tecnologia do aparato, você compensava isso nos seus cenários. Qual que é o teu diferencial? Você, que nem o David Griffith fez Intolerância, o cenário da Babilônia, aquela coisa monstruosa. O Pastore fez isso em Cabiria, cenários gigantescos, os últimos dias de Pompeia, o vulcão destruindo Pompeia, com os efeitos. Então não existia o formato CinemaScope, mas você compensava isso com efeitos que já existiam e com cenários gigantescos. Voltando a esses camaradas aqui, todos esses filmes aqui, quase todos, produzidos em Techniscope. Todos eles se aproveitaram da tecnologia, tá? Que é uma tecnologia que eles adaptaram e tornaram uma tecnologia mais acessível. Quando tinha alguém falando aqui, por exemplo, existe a Fúria de Aquiles, todos eles, assim, eles adaptaram. Hércules, por exemplo, foi para a Lua, Hércules foi para a Escócia, ele lutou contra marcianos, é sério, assim, aproveitaram o máximo possível. Tem um filme de 57, um ano antes até, que é uma adaptação da Odisseia, que é Ulisses, com o Kirk Douglas, e que na época já era um grande astro, e que topou ir para a Itália para fazer a versão. Eu particularmente gosto muito. Eu não quero nem discutir o conhecimento de vocês, que aí é a seara de vocês, mas eu acho um filme bem interessante. E eu me lembro, se não me engano, acho que eu tentei conferir ele rapidamente, mas eu me lembro que a atriz que fazia a Penélope é a mesma que fazia a Circe. Tinha uma jogada interessante no filme.
E era um elenco de atrizes belíssimas. Se não me engano, era Silvana Mangano, que era então casada com o produtor Carlo Ponte, que é um dos produtores do filme. São dois produtores, o Carlo Ponte e o Gino de Laurenti, que são os dois cabeças do filme. Enfim, o filme foi um sucesso na época e gerou esses outros subprodutos. Eu falo subprodutos bem E passou muito no SBT aqui no Brasil. demais, em versão dublada. Muito. Assisti. Só que você perdia uma porrada de coisa da imagem, porque o filme é em scope, e aí o filme é readaptado para uma tela quadrada. Então, muitas vezes, aí, o pior, existia um efeito na época do vídeo, nos anos 80, que foi criado nos Estados Unidos, chamado pan-scan. Por exemplo, você quando tinha uma cena, e que se você tinha personagens, um de um lado da tela, outro do outro, na hora da telecinagem, o que é a telecinagem? É você filmar o material para ser lançado em vídeo, então para você colocar na televisão. Fazia-se um movimento que não era do diretor, fazia-se um movimento com a câmera de vídeo, para mostrar o que estava acontecendo. É um movimento não natural de câmera. Não é um movimento de câmera que foi feito no set, não. Então você via a câmera passando de um lado para o outro e ficava borrado, porque não tinha qualidade, né? E que era uma coisa horrorosa. Não sei o que é pior, é você ver o filme cortado, clampado, ou então com efeito pan-scan. Mas enfim, ainda nos anos 50, o que também se cria? O cinerama. Cinerama não se fizeram épicos. Vocês podem dizer que foi feito um grande épico no cinerama, que é How the West Was Won. Que aqui no Brasil foi a Conquista do Oeste, acho que é a Conquista do Oeste. Tem John Ford como diretor, tem vários diretores. Só que o cinerama é o seguinte, ele exigia nada mais, nada menos, que o filme para ser projetado no cinema tivesse a operação de 3 projetores simultâneos. Então vocês têm a ideia do custo disso, para você adaptar cinemas, uma rede de cinemas, seja nos Estados Unidos, ou então num país como o Brasil, totalmente inviável. E surgiu já na época... Opa, Eu não entendi, o cinerama é o que? É também essa imagem grande? Gigantesco, mas o que acontece? O cinerama, ele era filmado com uma câmera com 3 lentes. E cada uma dessas lentes gerava um negativo. E no cinema, você tinha uma cópia passando para um projetor, uma cópia passando para o outro, outra cópia passando para o outro. Que era projetado naquela tela curva gigantesca. Agora você imagina o custo disso, acho que já dá para dar uma ideia do custo disso. É absolutamente inviável. Pouquíssimos filmes foram feitos em cinerama. Hoje em dia, para quem tiver interesse, acho que encontra nos torrents da vida, enfim, quase todos os filmes foram restaurados. As cópias são lindas. Os filmes normalmente são ruins, porque eles optaram por fazer o que na época se chamava de travelogue, tipo assim, The Great Adventure in the North Sea, aí era The Windjammer, aí tinha um veleiro gigantesco perto da Noruega, da Dinamarca. E era isso, tipo assim, e que na época aquele impacto era absurdo, né? Mas você vê hoje em dia, principalmente numa tela de televisão, diminui, tá? Já vindo para os anos 60, no final dos anos 60, surge uma empresa chamada IMAX, Image Maximum, tá? E que a princípio não causa muitas manobras. Tem gente que vai ouvir isso aqui, mas enfim, a princípio não causa muitas manobras. É uma empresa de tecnologia, Los Angeles, e que depois, assim, enfim, os anos vão passando e eles vão trabalhando muito com documentários e filmes científicos. Muito. Basicamente, era específico, ou então atrações em theme parks. Acho que no Epcot Center tinha alguma coisa que era IMAX, na Disney, tinha algum desses parques de atrações tinha atrações da IMAX. E depois os cineastas começaram a descobrir aquilo, e que não é por acaso. A partir do momento que os cinemas vão encolhendo e que se vê que as salas de cinema estão perdendo público, ele é um outro gimmick, é um outro truque para você atrair as pessoas para dentro da sala. Pode ser usado para bons fins, esteticamente, como pode ser usado para baboseira, como qualquer invenção e qualquer novidade, né? Nos anos 2000, o IMAX ganha um impulso com o cinema de ficção, e muito graças a esse cara. Ele filma parcialmente, eu acho que o Batman Begins e o Dark Knight, ele filma parcialmente em IMAX. E isso a gente vai chegar num dos pontos de venda da Odisseia aqui, que é o fato de ser totalmente filmado em IMAX. E realmente ele é o primeiro. Não existia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso já também, que não dá para ficar tomando muito tempo. Mas enfim, por que ele é o primeiro filme totalmente filmado em IMAX? Vocês indo aos cinemas, vocês já devem ter visto nos créditos, em inglês. Eu acho que no cartaz aqui brasileiro tem essa coisa que é totalmente filmado em IMAX. Está escrito, né? É um ponto de venda. Inclusive eles vendem isso, eles
colocam isso como um hook, né, como um gancho para o espectador. Tem em inglês Shot with IMAX, Shot for IMAX, ou então tem outro que é Experienced in IMAX. O Shot with IMAX foi feito com câmeras IMAX, todo, tá? Pode ter sido uma câmera em película ou então uma câmera digital, tá? O Shot for IMAX é feito com câmeras digitais certificadas pela IMAX. A câmera pode ser uma Sony, pode ser uma Reflex, tá? E o Experience da IMAX eu prefiro nem comentar. É uma maneira, é o famoso LIMAX, né? Vamos colocar uma tecnologia e abrir isso para uma coisa maior. Sabor é Enfim. O que acontece? Opa, Aqui aqui, embaixo, ó. né? Totalmente Filmado em IMAX. Isso aí, é um gancho para o filme. Tipo assim, está no cartaz do filme, mesmo em português. Isso não foi uma ideia de um publicista brasileiro, você pode ter certeza. Isso vem de cima. Pessoal, olha, tem que botar. Tem que botar, tem que entrar. O que seria o IMAX da maneira como ele está pensando que a gente assista o filme? Ele filmou em película, ele filmou, na verdade, o negativo é 65mm. O positivo que é exibido na sala, porque é filmado com negativo, quem teve câmera analógica sabe disso, que você tem o negativo e depois é transformado em positivo, né? Num laboratório especial. O negativo 65mm e o filme com a banda sonora é 70mm, ou seja, o dobro desse camarada aqui que eu mostrei. Só que ao contrário daqueles 70mm que eu falei lá no início que eu disse no início da fala, que tinha 5 perfurações, o IMAX ele tem 15 perfurações em cada frame. 15. Por quê? Ele passa, em vez de ele passar verticalmente na câmera, para ser filmado, ele passa horizontalmente. Ele grava um tamanho de imagem aqui que é absurdo, imenso. Você fica com uma área de imagem gigantesca. Se eu mostrasse um frame aqui do IMAX, é uma coisa absurda, porque ela ocupa a maior parte do frame. Tá? Se você vai num cinema realmente IMAX, o que acontece? Primeiro, o IMAX é uma certificação. O IMAX não é só a câmera de filmar. O IMAX é exibição, principalmente, e projeção. Tá? O cinema, as cadeiras do cinema tem que ter uma certa conformação. Por exemplo, quem está sentado tem que assistir ao filme de uma forma que tem um campo de visão de 70 graus. Isso está lá, tipo, assim, é certificação. Para você certificar o cinema de IMAX, tem gente que faz próximo. Você, então, vou fazer uma tela grande, vou para o cinema aqui, mas não é IMAX. É próximo, mas não é IMAX. Mas tem que ter um campo de visão de 70 graus. E o som, a disposição das caixas de som, que é uma outra tipo de configuração que eu nem vou entrar aqui, qualquer pessoa na sala tem que receber o som exatamente da mesma maneira. A palavra-chave é imersão. Vocês vão ouvir, tipo assim, ouviram falar de IMAX, e da mesma forma como vocês ouviram falar em Cinemascope, quando você pega lá todos os releases do Cinemascope, falava em imersão. Cinema the way you've never seen. Experience. Entre no cinema, o cinema dentro de você, quando você vê o tamanho da imagem do Cinemascope. No IMAX é a mesma coisa. Todo mundo vai falar em imersão. Eu não estou falando daquelas salas 4DX, que a cadeira sacode, você recebe água na cara. Não é isso, não é isso. Eu estou falando de uma conformação de assentos, onde você tem um campo de visão que já é pré-determinado e você recebe o som de uma maneira uniforme com qualquer outro espectador da sala. Tá? O que acontece? Ele filmou em película. Só para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, o último laboratório que revelava película fechou em 2015 já tem 11 anos, que era a Labocine, que ficava no Vila Isabel. Em Los Angeles só tem um laboratório, que processa filmes 70mm, que pode fazer as cópias, que é a Photocam. Ou seja, tem um vídeo no YouTube, apenas que ele tem um vídeo no YouTube que é sensacional. E esse é maravilhoso, eu quase fiquei fã dele, quase. Que ele está na Photocam e mostra o cara fazendo. O que acontece? Porque além disso, o Odisseia ele foi montado manualmente, ele não foi montado em vídeo. Sim. A gente comentou nas aulas. Ele foi montado manualmente, que hoje em dia uma coisa muito comum, é você filmar em película e finalizar no digital. Esse que você está falando tem o técnico cortando e ele, Exatamente. o Nolan está de pé do que é uma lado. coisa que eu uso semanalmente, que é uma coladeira, Sim. onde você faz emendas. Só que a coladeira do Photocam é uma coladeira da NASA, né? Assim, é uma coisa absurda, né? Cola, tipo assim, e outra coisa, tipo assim, até o Nolan está perto, ele vê um negativo sendo emendado,
você vê que ele está meio tenso, tipo assim, porque aquilo ali tipo, não pode arranhar. Sim. Se arranhar, o negativo de câmera está arranhado. Você tem que mudar a tomada. Ah, eu fiz 7 tomadas, 50 tomadas daquela cena. Ele vai ter que usar outra, não a que ele escolheu. Né? Porque se arranhar, um abraço, vai para a cópia. Né? Então, o que acontece? Foi montado manualmente. E tem uma outra coisa que é incrível. Tipo assim, tem um videozinho desse que eu tinha visto já tem um tempo já. A correção de cor dele foi feita manualmente. A correção, literalmente com filtros, frame a frame, com o cara vendo aqui, ciano, magenta. E foi feita a correção assim, manualmente, tipo assim, olho humano. Isso eu acho fascinante, tipo assim, pode não representar nada no final, o filme é uma merda, mas eu acho fascinante. Enfim, no final o pessoal ele gosta, mas acho fascinante. Só que a gente não vai ver isso tudo, né? O que acontece? Aí que eu ia chegar. Obviamente que isso gera um positivo, uma cópia gigantesca, a cópia é uma coisa monstruosa, monstruosa. Só que vocês, em algum momento, vocês vão ler, se vocês ficarem pesquisando sobre o filme, vocês vão ver, ou já viram, então vão ver o termo chamado IMAX 1570. O que é o IMAX 1570? 15 porque são 15 perfurações por frame, como eu falei, e 70 porque são 70 milímetros, é por isso que é IMAX 1570. O IMAX 1570, o IMAX original, o IMAX legítimo, você ia no cinema, acho que alguém levantou a mão ali, só concluir aqui rapidinho. O IMAX 1570, o IMAX original é o quê? Você ir no cinema, ver ele projetado em película. Esse é o IMAX original. Isso não existe na América Latina. Não é só no Brasil, não. Não existe na América Latina. A gente tem projeção digital IMAX. Mas nenhuma das salas está equipada com projetores 70mm. Tem um cara no Rio de Janeiro que eu conheço que tem projetores 70mm, mas são projetores muito antigos, que é o Ivo Raposo, que tem um projeto extraordinário em conservatório, que é o Cine Centímetro. Ele literalmente pegou o Cine Metro em Tijuca, onde ele foi projecionista, comprou tudo que era material de demolição do Cine Tijuca, do Metro Tijuca, e remontou em conservatório. Eu recomendo, a quem for ao conservatório, até porque é uma cidade maravilhosa, eu recomendo que é aberta a licitação e você pode inclusive ver filmes lá. E ele tem um projetor 70mm que ele conseguiu, e que está funcionando. Tá? E se não estivesse funcionando, ele botar para consertar. Uma figura extraordinária. Projetores 35, 16, enfim. Chama Cine Centímetro. Centímetro porque é o metro do centímetro, né? Porque ele fez uma versão do metro menorzinha, porque com a quantidade de cadeiras que ele conseguiu, mas é quase tudo original. Mas enfim, nós não temos projeção em película, é uma coisa muito rara hoje em dia, nas salas. No mundo, eu acho que mesmo a projeção IMAX digital, no Brasil, depois alguém vê o número certo, eu acho que não chega a 15 salas, no Brasil inteiro. A melhor projeção IMAX que eu vi foi em 2 lugares. Eu não vi muitos, até porque eu não vou a Barra, desculpa. É muito longe. Eu vou a Barra agora para ver o filme. Porque eu quero ver no IMAX de lá, porque de longe é a única projeção que é realmente boa do Rio de Janeiro. A projeção aqui do Cine Arte foi legal, a projeção da Cinemateca do Mundo ficou muito legal, mas a maior parte das projeções do Rio de Janeiro são pavorosas, são medonhas, escuras, terríveis. Eu lembro que eu fui ver um filme, foi filmado parcialmente em IMAX, que é o Sinners, Pecadores, no Shopping Tijuca. Eu tenho vontade de estar na metade, o filme é um breu, vocês não vê nada. Depois quando eu vi uma chamada de televisão, eu falei, pô, mas as coisas são essas? Tipo, peraí, né? Uma coisa de maluco, tá usando a lâmpada até, do projetor até dizer chega. Enfim, a projeção é digital, a projeção do New York City Center, lá da UCI gringo, eles têm dinheiro, eles mandam inclusive os técnicos treinarem no exterior. Então é uma projeção de ponta, mas não é projeção em película. São 2 projetores e que dão uma projeção 4K. São 2 projetores digitais trabalhando simultaneamente. Então vocês vão ver que assim, lá se me engano está escrito IMAX with laser. Tá? Que é o que vocês vão ver. É o que nós vamos. Tá? IMAX with laser. Que não foi o que eles viram na pré-estreia em Londres. Tá? E nem em Los Angeles. Tem um outro vídeo maravilhoso que é do Ryan Coogler apresentando o Pecadores no cinema da IMAX em Los Angeles. Pô, é um negócio de outro mundo. Né? E detalhe, tem uma coisa que é muito bacana. Por exemplo, as imagens que vocês veem aqui no trailer, todos nós vamos ver no cinema, elas têm, por que eu falei tanto de janela? As imagens da Odisseia que a gente vai ver no cinema, elas têm uma janela de 1.9 para 1. Ou seja, aproximadamente o dobro aqui. Opa, te agradeço. Obrigadíssimo, valeu. Elas têm aproximadamente elas têm uma janela de 1.9 para 1, ou seja, comprimento aqui, 1,9 vezes o tamanho da altura. Pode botar o peso, pode botar, se quiser pode botar.
dimensão que vocês estão vendo aqui, aproximadamente 2 vezes, vocês vão ver 2 vezes, o Odisseu 2 vezes mais comprido do que alto. Que é a janela que a gente vai ver no cinema aqui. E que é uma parte do mundo vai ver, na verdade. Porque cinemas realmente IMAX do mundo, eu acho que não passa muito mais dos dedos das 2 mãos, não. Assim, são muito poucos, mesmo no mundo inteiro. Tá? Um IMAX original, a proporção seria, para vocês terem uma ideia, 1.43 para 1. É muito alto, você vai ver muito mais informação aqui e aqui, sem perder a informação lateral. Ou seja, o filme que ele visualizou, ele e o fotógrafo dele, que eu já é o fotógrafo dele de muito tempo, e que é um cara, quem vê ele parece um viking de verdade, o Roy Teman, que é um cara gigantesco. Nome de viking. E só ele para carregar uma câmera daquele tamanho. Eu já vi ele carregando uma câmera no ombro, que eu estou assistindo maluco. Mas enfim, essa imagem que a gente vai ver no cinema. A imagem do IMAX original seria 1.43 aqui por 1 de altura. E o que é curioso é o seguinte, a gente chega em 2026 e aí a gente está falando do IMAX verdadeiro, que tem uma resolução de quase 12K. 12K. Eu confesso que quando eu vi acima de 4K, meu olho nem notou diferença, míope. Eu não notei. Eu notei de 2K para 4K e eu parei por aí. Quando eu vi 8K, eu já não notei diferença. Mas a imagem original do IMAX, se projetava em 70 milímetros, na tela correta, e dando uma janela de 1.43 para 1, você tem uma resolução de aproximadamente 12K. Tá? A projeção que vocês vão ver no cinema, que nós vamos ver no cinema, é a projeção 4K. Quando muito bom. Porque corre o risco da gente ver o 2K. E que eu não recomendo. Mas se for essa original, que a janela é menor, não fica menor a imagem? Sim. Não fica menos landscape, assim? Sim. Mas só que o problema é que a tela é tão grande, sabe o quê? Você está falando com a janela menor, com 43, não por causa do tamanho da tela que você tem. Você não perde, a tela é tão grande que você ganha informação no alto e embaixo sem perder informação lateral. Eles Você só não perde. aumentam assim, eles não diminuem Eles assim. não diminuem, Eles só exatamente. Então aumentam. não distorce, nem corta, é o Não. contrário. A gente está vendo a versão cortada. Aham, Isso. exatamente. Eles fizeram muita divulgação na internet, justamente montaram vários posts mostrando a faixa que a gente está perdendo de visualização. Hoje em dia, por exemplo, até quando o Paul Thomas Anderson lançou o último filme dele, que agora estão fazendo uma batalha após a outra, obrigadinho. A divulgação que teve, filmado totalmente em vista vídeo, que é um processo antigo até, mas foi calcado muito nisso. Assim, pô, filmado em vista vídeo. E que é outro processo também, que se visto corretamente, é uma coisa espantosa. Mas, cara, eu vi no Shopping Guatemi. Entendeu? Que é o que dá para ver. Eu vou só comentar para ficar mais fácil a visualização. Isso, por favor. Imagina, para vocês terem uma noção da diferença dessa imagem para da IMAX, pega esse vídeo que vocês estão vendo, divide ele no meio, Isso. bota uma metade para cima e uma metade para baixo. É isso, É o que a gente está perdendo. Perfeito. É isso. Ela é do cinema, por isso que Então. ela sabe disso. Obrigado. Então a gente tinha que pagar metade do... É o que eu Aí você fala acho. com os caras da Universal lá, ou então da IMAX, fala assim, Metade do pessoal, ó. pessoal, olha É o só. que eu acho. Mas o que acontece? Obviamente eles trabalham com uma... da mesma forma como antigamente, quando você tinha ainda TV de tubo e você estava filmando CinemaScope, tinha uma coisa engraçada, por exemplo, você depois de muito tempo, você teve a invenção do vídeo assist, que era uma TV que ficava, que é usado em todos os sets de filmagem hoje em dia, que é a TV, o monitor que fica ao lado lá, que o diretor, o produtor, quem quer que seja, está vendo lá o que está sendo gravado, rodado, enfim. E o que acontece? Falando muito a ver Sumona, por favor, quem é de cinema, não se ofenda com as coisas que eu estou falando. Só tem ela. Então, por favor, não se ofenda. Por exemplo, quando você tinha um filme em CinemaScope sendo rodado ainda quando a maior parte das TVs não eram TVs widescreen, eram TVs de tubo, o que você tinha? Você tinha pontilhados na tela para dizer qual que é a faixa de segurança da televisão. Pessoal, eu tenho que filmar o personagem aqui. Mínimo tem que caber aqui. Exatamente, isso aí. Então você tendia a concentrar, isso tinha um efeito nocivo, porque você tendia a concentrar a ação no meio da tela. Você não colocava a ação, por exemplo, nas laterais da tela. Então como é que tudo isso tem impacto e gera ramificações, que se a gente for falar aqui, a gente vai ficar dias aqui falando. É um negócio maluco, né? Enfim, essa experiência do IMAX a gente não vai ter. Né? A gente vai ter uma experiência muito boa.
por exemplo, eu não ganho nada do UCI, não recebo nada deles, não recebo comissão, mas agora, a maneira mais correta seria ver no UCI. No Rio de Janeiro, na sala 4, se não me engano. Eu acho que é a sala 4 do UCI. E que é a sala que você tem uma versão perfeita, tipo assim, a tela tem a curvatura perfeita. E vai ter essa proporção? Não. A proporção não. Não tem, porque não tem a projeção em película, com uma série de coisas. Então tem os dois projetores. Cara, tem projetores que são uma coisa maluca. Projetor 70mm na sala IMAX, essa de Los Angeles, e tem um projetor da Photocam. Para você ter uma ideia, o que acontece? O projetor 35, quem já viu um projetor? Alguém de vocês já viu um projetor de película em cinema? Duas carcaças montadas lá, tipo assim, para projetar. Fica uma cabine, tem duas carcaças. Eu estou falando de película, não digital. Digital é isso aqui. Mas eu estou falando de um projetor de película. São duas coisas, cada uma com meia tonelada, que ficam lado a lado na cabine de projeção. Por quê? Acaba um rolo, para não ter que o cara ficar trocando, imagina, tipo assim, se tivesse um projetor só, e que tinha muito cinema vagabundo, cinema poeira que tinha, por exemplo, acabava o rolo, o cara tinha que tirar o rolo e colocar o rolo 2. Então, cada interrupção no filme tem em média 5, 6 rolos. Ou seja, cada rolo tem uma interrupção. Por que tem dois? Acabou um, já jogava direto pro outro e você viu o filme às 2 horas, sei lá quanto tempo fosse, normalmente, tá? 2 projetores 70mm numa cabine é uma coisa tão gigantesca que nessa sala de projeção da Photocam, que é o único laboratório que ainda revela filmes 70mm em Los Angeles, eu não sei se no mundo, acho que no mundo deve ter mais uns 2 talvez, mas em Los Angeles só a Photocam. Eles ficam em andares diferentes. O filme fica numa prateleira horizontal, tão pesado que tem 3 ou 4 camaradas carregando o filme, colocam um rolo do filme ali, o rolo sobe para o projetor que está no 2º andar, e depois ele volta, e vem para uma prateleira que está embaixo. Que louco. É gigantesco, um negócio de maluco. Mas enfim, só para finalizar, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Foi da tecnologia, do IMAX, que como isso que é um hub hoje em dia, como é que é outro gimmick que a indústria inventa para levar a gente de volta às salas de cinema. E eu acho que uma coisa bacana do Nolan é isso, tipo assim, ele realmente, tipo assim, com todas as jogadas de marketing, com tudo que está envolvido, ele realmente tem um apreço pela arte do cinema, tipo assim, pelo, eu não sei qual a palavra em português, chamado pelo craftsmanship. Está me fugindo do artesanato do cinema. Artesania. Artesania do cinema. Tipo assim, você vê que ele fala com prazer daquilo. E você vê, tipo assim, os 3 caras que são os maiores defensores de você filmar em película e de você ter cinemas exibindo em película, hoje em dia nos Estados Unidos, claro, tem muita gente filmando em película ainda, mas que depois finaliza em digital. Mas que defendem isso de uma forma mais, que inclusive fizeram ressuscitar Kodak, são eles, Scorsese e Tarantino. Que são os 3 que estão ali, assim, olha, vamos fazer assim, olha, temos que ter negativo de novo, temos que ter isso, enfim. Eu acho que é isso. Pô, obrigada. São 6h30, a gente ainda vai poder fazer umas perguntas, Tá enquanto o Beethoven organiza o sorteio. E a Juliana vai fazer a gentileza de projetar o trailer do filme de 54 para nós. Ah, legal, bacana. Deixa eu sair aqui da frente para poder ver. Só uma coisa, o filme de 54, ele foi restaurado, não sei como é que está o trailer, existe uma versão belíssima dele. Eu passei do IMDb para você. Esse aqui é um trailer original. Esse aqui eu acho que é remontado, esse aqui eu acho que é original. Vou botar esse aqui primeiro. Esse é original. Eu amo essas letras. Ai, peraí. Eu não sei se esse é aquele que eu compartilhei com vocês, porque aquele lá me interessa porque aparece a chamada. Eu acho que é esse aí. Acho que é aqui. O som? Você tinha mais tirado o som. Não, ela botou de novo. Ah, tá, peraí, eu já sei o que é. Eu desconectei. Beethoven, que seria de nós sem você? Ele que resolve todas essas paradas. É professor de latim, técnico de eletrônica. Vai fazer barulho. Vai. Para.
trip. You look Eu adoro desses trailers antigos esse som, né? Essa Maravilhoso. narração é... A letra com um chanfrado também, com um efeito de maravilhoso. The most tremendous adventure of Ulysses, starring Kirk Douglas as the mightiest of warriors, mightiest of lovers. In this mightiest of motion pictures, Ulysses! Only a great star like Kirk Douglas could portray so great a hero. Thrill as Ulysses dares the hideous one-eyed Cyclops. Yes, and the black magic of Circe the Enchantress, who turns Ulysses and his men into swine. Give me back my men, goddess, demon, witch, or whatever you are. Marvel at the tremendous spectacle of the Trojan War. Ulysses and his warriors springing from the mammoth 5,000 years ago. The 1,001 thrills of Ulysses, the greatest of all adventurers, mightiest of all warriors, biggest of all motion pictures. Ulysses! Que coisa maravilhosa. Mas tem trailer, a versão, o filme foi restaurado. É porque não tem como eu botar o link daqui. Tipo. Ai, que coisa maravilhosa isso. Não, mas aquele que você tinha dois, não tinha um que estava mais claro, a imagem? Vou botar. Eu acho que outros são trailer tributo. O trailer que faz um trailer tributo, exatamente. É que estava naquele MDB lá. Mas ele tá com uma qualidade melhor, coloca, porque eu acho que ele tá com uma qualidade melhor. Já tá com o novo logo, NBA ali, né? Isso não, pode deixar ele. Podia deixar? Deixa. Parece que pelo menos fizeram já uma... É um trailer remontado, mas eu acho que com a versão restaurada, parece isso. Pode. Vocês podem perceber que essa cópia está até um pouco estourada, aí é por causa de compressão do vídeo que vai no YouTube. Como o cinema italiano tinha cor. É uma cor que você não vai ver na versão do novo. Tá? Ele é multicromático, ele não tem nada de monocromático com aquela escuridão do Nolan, que é uma marca registrada dele, é uma opção estética dele. É isso, o filme se chama The Odyssey, o filme se chama Ulysses, tá vendo? Mas esse daí é um trailer feito por fã. Por fã, ele exatamente. pega as cenas do filme antigo e remonta como se fosse o trailer do filme do novo. Como se fosse o trailer do filme do novo, exatamente. Mas dá pra ver como é que, por exemplo, o cinema italiano é muito mais colorido, enfim. Com a música, né? Com a música nova, exatamente, com a trilha atual. Com a trilha atual. Eu acho que eu falei... Cadê a Renata? Esse aqui que ela queria. Mas acho que tá bem parecido com o Bill. Não, tá parecendo com o primeiro. É a mesma... Tá vendo? Ai, é maravilhoso. Não, passa de novo, não, senão a gente vai ficar gritando isso. Mas para quem gosta de adaptação, essa talvez seja um tema interessante que a gente não falou tanto. Será que vai ter alguma homenagem dele? Porque essa foi a homenagem invertida, né? Algum fã pegou o filme antigo e fez um trailer do Nolan. Mas será que no Nolan vai ter algum tipo de homenagem ao filme antigo, assim? Mas, por exemplo, eu vi uma imagem que me chamou a atenção. No trailer do 54, tem uma hora em que eles empurram uma estátua.
Não é uma estátua de um deus, ok? Mas por onde está. E no trailer, e tá no pôster de divulgação, é quebrando, cortando a cabeça de uma estátua. Sim. Eu acho que assim, pela primeira vez na vida do Nolan, provavelmente, ele vai poder copiar uma coisa sem ser cópia, né? Então tem esse lado positivo, não vai acontecer a mesma coisa com o Satoshi Kon, né? Ele vai finalmente conseguir copiar uma coisa e falar assim, não, gente, é uma adaptação, é cópia. Que isso? Enquanto a gente faz perguntas, será que você monta o negócio do sorteio? A lista está pronta? Quantos números a gente tem? Cara, eu esqueci, tinha alguém que levantou a mão para perguntar alguma coisa. Eu queria perguntar um negócio também, mas... Eu só queria fazer um comentário rapidinho. Se você me jogou na angústia, porque assim, eu já estava assim, preocupada com o evento do Cine Independência lá em Juiz de Fora. Agora tem isso que eu vou ver. Vai na sala 4 do ICI. Não, mas eu não vou agora, porque é o seguinte, no dia da estreia, eu não estarei aqui. Então eu vou estar em Juiz de Fora e vou lá numa sala chinfrim. Mas então vai depois de novo aqui. Aí quando você falou isso, eu pensei, preciso, tem que. Não, tem. Não, E vale o preço do ingresso, você vê. E a sala 4 do ICI é excelente. É uma projeção de ponta. Né? Porque você citou, eu acho muito escuro realmente outras coisas que eu vi. Então era isso, tinha uma tecnologia imersa. Porque o que acontece? Depende, é um monte de fatores que estão envolvidos aí. Por exemplo, a lâmpada do projetor fraca, uma série de coisas. A luminosidade da tela suja. O que acontece muito, estação Botafogo tinha uma tela imunda. Agora está tentando fechar para a obra, finalmente. Mas uma tela imunda, não tinha como aparecer mais nada ali. Entendeu? Então, não, mas tem que ver. Eu vou ver no Shopping Independência de Juiz de Fora. Uma vez, eu conheço o Shopping Independência de Juiz de Fora. Até que é um senhor bem legal, bem honesto. Mas então, é um senhor bem honesto, mas depois veja aqui na Barra. Eu queria perguntar um negócio muito específico, não específico na verdade. Você falou de Sinners, né, de pecadores, que é filmado com essa coisa, né? E quando eu estava assistindo em casa, que eu não consegui infelizmente ver no cinema, eles fizeram uma coisa, né, no formato digital, que eles abriam a tela quando você vê. Então você via o filme em casa. E era uma coisa assim, a versão dele que você via o tempo todo era muito pequena, né? Sim. Justamente para poder conseguir ter essa margem de abertura, né? E aí eu me pergunto assim, obviamente não vai ser a mesma coisa, é claro, a gente sabe que não vai ser a mesma coisa. Mas assim, eu queria saber se você acha que é possível que eles liberem para o formato online essa versão mas você não tem a menor dúvida que vão ligar. Vão, né? Vão, mais à frente vão. Sim. Eles vão aproveitar todas as maneiras possíveis de lucrar com o filme. E aí vai sair, provavelmente o digital vai ter essa visão inteira, né? Você não tem a menor dúvida. É questão de tempo. Sim. É questão, mas vai sair. A melhor projeção de Sinners que eu vi, tinha uma projeção muito boa e a tela, o tamanho da tela foi naquele, eu não sei agora quem é o Open Air de quem agora, já foi de tanta gente, Vivo, Vale, Petrobras, Open Air, eu não sei mais. É o que é no Jockey Club. Que é na tela, é no Jockey Club. Foi algum Open Air que teve e que ver os Sinners ali foi impressionante. Eu tinha visto no shopping Tijuca e, meu Deus do céu, assim, não dava. E depois ver ali foi uma revelação. Foi incrível. E não obviamente, você imagina, você está com o som ambiente, som de carro na lagoa, mas ainda assim foi sensacional, foi impactante. É um puta filme. Sim, é maravilhoso. Filme maravilhoso, adorei. Quem mais tem pergunta? Mais alguém tinha levantado o braço. Tinha gente com perguntas ainda? Foi embora, você puxou o saco. Desistiu, porque já ficou tarde. A gente vai fazer os sorteios, não esquecemos não. Olha, eu acho que não falei nenhuma besteira. Não, se eu falei, você me pergunta. Mudou a minha vida, eu vou ver na Barra agora. Não, veja na Barra. Eu ia ver no Kinoflexão e no Cadete. Olha, eu não ganho comissão nenhuma. Eu vou ver na Barra. Vai dar palestra inteira lá. O Antônio quer fazer uma pergunta, Fábio. Vai ali, senão ninguém te ouve. Eu só queria saber porque depois de ouvir o talvez vá na Barra. Muito talvez. Mas é porque no Cinemark tem um concorrente que seria o formato XD. XD, E eu queria saber a sua opinião se... pela cara já deixa. Talvez eu vá na Barra. Então. Meio que respondido, né? Já respondeu tudo, obrigado. Nem perto.
perto. Assim, a gente, repito, assim, eu não me lembro, uma coisa que alguém perguntou aqui, eu não estou lembrado se na sala 4 do UCI da Barra, como eu disse, a gente não tem projeção em película, tá? 70 milhões na América Latina, não é só no Brasil não, a gente não tem na América Latina inteira, não tem, tá? Mas na sala 4 do UCI, com o tamanho da tela, eu não me lembro se lá você consegue chegar à proporção de 1.43 para 1. Eu acho que não, porque são dois projetores digitais. Você tem a projeção em 4K, mas você não tem uma projeção 12K como seria com a película e não com a mesma janela. Tá? Mas isso eu vou deixar para... Mas é fácil descobrir a internet, isso aí não tem nada demais. Mas agora, esqueça o XG do Cinemark, cara. Não dá. Toda vez que você vê... porque todos são atrativos para puxar o espectador para dançar no cinema, o que eu acho muito bacana. Uma coisa o mais... No fundo, tem uma entrevista com o Nolan que é muito bonita, isso é uma entrevista que não é de agora, eu acho que é uma entrevista antiga, e que ele fala da experiência coletiva que é o cinema. Pô, isso que é o mais legal, tipo assim, tudo isso que a gente está falando é para botar a gente dentro do cinema e vendo todo mundo, e todos vendo o filme ao mesmo tempo, cara. Isso é que eu acho do cacete. É isso que a gente... Né? Eu acho que no fundo é isso. A gente, todo mundo aqui falando, antes da estreia, aquela quantidade de gente aqui no dia que o campo já está fechado e tal, até essa hora da noite, e botar a gente dentro do cinema. Isso é que eu acho mais fantástico. Eu não estou lucrando com isso, não estou recebendo comissão nem nada, mas é que eu sou um fanático por essa experiência. É o cinema paradiso. É isso. Sim. É isso, no fundo é isso. Só não é aquele cinema poeira com o projetor carvão. Mas é você botar a gente para dentro do cinema para ter a experiência coletiva, né? E a imersão do IMAX, mas é caro, está fora. Olha que eu sei, mas, cara, é absurdo. Tipo assim, eu, honestamente, eu dispenso a água na cara, a cadeira sacudindo, isso particularmente não me interessa. Mas quem quiser tem lá no Village Mall. Eu nunca fui, para falar a verdade. Nem nunca fui lá. É muito caro, é mais longe ainda. Mas na Barra, o IMAX é extraordinário. É extraordinário. Ali na praia de Botafogo, ali que agora é Cine System, eles tinham um fake IMAX ali, porque a tela IMAX, se não me engano, você chega de 19 a 25 metros de altura. Tá? A tela ali é um pouquinho menor, por quê? Porque você não tem que pagar para os caras. Né? Enfim, mas é uma tela muito boa também. Ali eu estou falando lá que é o Espaço Itaú, agora acho que é o Espaço Itaú, que hoje em dia é Cine System, que eu já não vou ter algum tempo. Uma coisa que eu deixei de falar é o seguinte, se vocês veem fotos do filme, vocês vão ver o tamanho da câmera, Isso. que é uma coisa monstruosa. É monstruosa. Aquela câmera pesa de 150 a 200 quilos. 150 a 200 quilos que pesa aquela câmera. E ainda assim eles conseguem ter mobilidade. A IMAX projetou novas câmeras para o filme. E tem uma outra coisa. A câmera, pelo tamanho que ela é, por exemplo, tem duas coisas que são importantes aí. Primeiro, pelo tamanho dela, pelo tamanho da câmera, tipo assim, qualquer movimento dela provoca um ruído enorme. Ela provoca barulho. Então, o que ela tem que ser? Ela tem que ser blimpada. O que é o blimp? O blimp é literalmente uma casca que você coloca em torno da câmera para que a captação de som não pegue o som da movimentação da câmera. Isso é uma coisa que existe desde o tempo do início do cinema. Quando, no início do cinema sonoro, você tinha câmeras blimpadas e as câmeras já eram pesadíssimas. Você olha a câmera da IMAX, 70mm, é uma coisa monstruosa. E o blimp, aquela caixa, pra você ter uma ideia, já foi feita de chumbo nos primórdios do cinema. Hoje em dia eu acho que é fibra de carbono, acho que é. Mas eu sei que é um negócio gigantesco. E tinha uma coisa que foi solucionada agora, acho que foi um vídeo que você compartilhou comigo, que eu tinha visto ontem, que é o seguinte, tinha muita gente que não filmava o filme todo no IMAX, quando você tinha que ter uma cena mais intimista, dois atores muito próximos, você não tinha como botar aquele trambolho e filmar com aquele trambolho todo. Então o que eles fizeram? Eles criaram um sistema que na verdade é muito simples, que remete quase aos primórdios do cinema. Espelhos acoplados à câmera, que os atores podem contracenar com aquela câmera da IMAX 70mm, que não precisa usar uma câmera digital de menor tamanho. Né? Você consegue filmar, ele conseguiu filmar mesmo as cenas intimistas de diálogo entre dois atores com aquele trambolho enorme, o que é uma coisa fantástica. Né? E outra coisa, pelo tamanho do filme, que é o filme 70mm, aquele filme é enorme, é o dobro disso aqui que eu mostrei para vocês. Cada tomada não tem mais que 2 minutos e meio, porque não cabe o filme dentro da câmera. Saiu até o... Esqueci o nome dele agora. Tom Holland. O Tom Holland falando que ele achou que o Christopher Nolan não gostava da atuação dele porque ele interrompia a cada 3 minutos. É isso aí. Aí depois ele foi descobrir que era porque só filmava 3 minutos. Exatamente. E aí você muda, por exemplo, assim, é uma experiência estética completamente diferente. Né? E obviamente que é uma opção, mas você não vai ter, por exemplo, você não tem como ir num IMAX original do Nolan, achando que você vai ver Tarkovsky, então Robert Bresson, aqueles planos contemplativos. Não tem. Não tem. Né? Não é ritmo de videoclipe, até porque ele nunca fez,
goste ou não goste dele, ele nunca foi um cara que retalhasse a imagem, então fizesse uma imagem ou fizesse uma montagem muito acelerada. Nem nos Batman, por exemplo, eu particularmente percebi isso. Eu, pelo menos, não me lembro. Mas você não vai, mesmo com a tomada abreviada, com 2 minutos e meio, 3 minutos, né, que é o máximo que a câmera consegue fazer, você não vai ter uma montagem acelerada. Por exemplo, pelo trailer você já percebe que, mesmo nas cenas de ação, você não tem uma maneira de filmar, você não tem uma mise-en-scène que mutile a imagem, né, que torne aquela coisa, por exemplo. Tem um açougueiro em Hollywood que é o Zack Snyder, que fez o 300, eu acho. O Zack Snyder é um troço horroroso, né? Assim, eu não consigo entender uma cena de ação do Zack Snyder, não sei nem quem está fazendo o que de qual lugar, entendeu? Eu, por exemplo, se ele tivesse fazendo o Odisseia, eu não sabia nem quem que seria o Odisseia, que estaria saindo de onde, partindo para chegar até onde, não tenho a menor ideia, entendeu? Dizem que o Zack Snyder não faz filme, ele faz videoclipe grande, né? Ou então videogames, né? Ou então videogames, enfim, eu particularmente gosto, tem gente que gosta, tá no seu direito. Agora, curiosidade, você falou do Steve Reeves, isso, que fez o Hércules, ele também fez Superman na década de 50. Ele chegou a fazer. Eu acho que ele fez alguma coisa para televisão, se não me engano. Ele fez a série, a primeira série de cinema. Porque tinha lá atrás, tinha o Buster Crabbe, que fez mais lá atrás ainda, mas eu acho que ele chegou a fazer alguma coisa assim. E depois ele virou um grande astro. Ele trabalhou muito na Itália, então trabalhou muito. Os italianos foram os que mais beberam dessa fonte dos muitos épicos. Nossa, já falei demais. Só para encerrar, então, eu queria te provocar com uma coisa que a gente discutiu como é encerramento do nosso curso de adaptação. A gente ficou o semestre inteiro estudando isso. Uma das discussões finais que a gente teve durante as aulas foi justamente sobre a aura, né? Aquela aura benjaminiana da obra, né? Na tua opinião, como é que o Christopher Nolan se insere nesse contexto de que o meio de produção hoje está acessível a todos, modo de dizer, mas assim, em tendo sido digitalizado, ele se tornou acessível a todos. Minha opinião, minha impressão, e foi a que eu compartilhei com os alunos, é que quando ele se coloca nessa posição de ser o único que já filmou, né, que fez um filme inteiro em IMAX, né, cada uma das imagens, como eles estão divulgando, fez todo esse trabalho de recuperação do cinema assim, de origem, vamos dizer, me parece que com isso ele traz uma aura, não só necessariamente para o filme dele, mas para ele também como cineasta, né? Então, ele entra para a história fazendo uma coisa dessa, você que é um cara que trabalha com a história do cinema, né, com a tecnologia do cinema, qual a tua opinião? Franca? Não tem dúvida que dentro da história. Ele vai estar em livros de história do cinema, goste ou não. Goste ou não. Eu não sou fã dele. Eu não consegui terminar o Oppenheimer. Eu realmente não consegui. Eu saí no meio do cinema. Eu não conseguia terminar a Barbie. Não, Barbie eu não vi também. Mas o Oppenheimer eu saí no meio. Eu dormi no sofá. Eu dificilmente saio no meio da sessão. Eu saí. Mas que ele entra para a história do cinema, você não tem a dúvida. Tipo assim, nem que seja uma nota de rodapé, mas ele vai estar. Isso é fato. Pelo fato de ter sido primeiro, os pioneiros sempre entram para a história do cinema. Os pioneiros e os pioneiros. Né? Hoje em dia o cinema finalmente também resgatou o papel de mulheres que foram pioneiras, que foram apagadas durante muito tempo, Alice Guy Blaché, enfim, a gente vai entrar aqui numa longa lista aqui, mas enfim, os pioneiros são remunerados, eles são reverenciados depois. Gosta ou não dos filmes. E que ele vai ser lembrado sim. E gosta ou não também, a obra é dele. Para mim, a Odisseia de Christopher Nolan. É de Homero também, mas acho que acima de tudo é a Odisseia de Christopher Nolan. Eu te confesso que eu não lembro qual foi a tradução que eu li. Eu só li em português. Eu acho que Odorico Mendes? Odorico Mendes, pode ser? Pode. Eu me lembro que na época eu tinha uma dificuldade tremenda. É muito difícil o português. Puta que pariu. Eu tinha uma dificuldade tremenda de ler, mas foi a versão que eu li. E eu fiquei muito interessado na versão da Emily Wilson. E vou procurar e quero ler. Mas é linda. Você sabe inglês bem? Tá, então, mas para mim a visão dele. É a visão dele. Você vê, por exemplo, aquelas cenas, a fotografia dark, pesada, né? É uma coisa dele. Mas o filme é dele. Eu acho assim, o propósito da nossa discussão aqui não é dizer que tinha que ser Homero. Não. Mas ele está adaptando uma obra. Né? Quando você adapta uma obra... É dele. É dele. Né? E outra coisa, tipo assim, concorde ou não
a gente vai cair de novo numa questão que já ficou velha no cinema, que é a coisa do cinema de autor, né? Que é uma discussão mais velha que não dá pra frente. Tipo assim, que, meu Deus, não acho coletivo, barará, enfim, a gente já sabe disso hoje em dia. Mas, cara, é inegável que o filme tem a assinatura dele. É isso, a Odisseia de Christopher Nolan. É aquele que conseguiu o checão, né? Como a gente fala. E outra coisa, ele, por exemplo, caras como ele, o James Cameron, alguém perguntou assim, pô, mas será que ele tem a liberdade de escolher o Léo? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Por exemplo, um cara como ele, como James Cameron, hoje em dia, eles fazem o que quiserem. Sim. Olha, eu estou querendo fazer um filme que o cara planta bananeira o tempo todo e que ele fala invertido, durante 3 horas de duração. Ele vai conseguir fazer, alguém vai dar dinheiro para ele. Até que ele fizer, se ele fizer 2, 3 que for um fracasso, aí ele para, aí ninguém dá mais o cheque para ele. Mas assim, enquanto ele continuar fazendo os avatares da maneira como ele quer, gosta ou não, na verdade são os maiores independentes de todos, né? É curioso isso, né? Porque eles têm orçamentos de bilhões, mas eles são extremamente independentes. Sim. Ele faz o que ele quiser. Né? Ele fez a Odisseia porque eu não faço pressão. E se ouvir algum dos produtores, a mulher dele é a produtora, aquela que foi citada é a mulher dele, né? E se quiser ouvir alguns dos chefões da indústria, ele vai ouvir se ele quiser, né? Não, ele pode ser até, né, receptivo, mas ele tem autonomia para dizer não, me parece, eu concordo. Tinha uma coisa em Hollywood que era muito comum e que alguns diretores fazem isso hoje em dia. Aliás, eu nem sei se é uma coisa muito usada hoje em dia, mas, por exemplo, John Ford, um diretor extraordinário, enfim, assim, veteraníssimo de Hollywood, era John Ford's The Searchers. O filme era dele, estava lá o nome dele estava acima do título. Tem um diretor que é o Frank Capra, que dirigiu comédias em Hollywood, dirigiu todos os gêneros, mas dirigiu principalmente comédias, que ficaram muito famosas, que eram sempre repetidas, enfim. E que a biografia dele, ele escreveu uma biografia que é The Name Above the Title, porque é Frank Capra's Do Mundo Nada Se Leva. Assim, o título do filme estava assim, o filme está lá, um filme de Frank Capra. Ou então, por exemplo, mesmo um cara que trabalhou com, e não para dizer só que eu falei de grandes orçamentos, por exemplo, um diretor de um gênero que me interessa muito, que é o cinema de horror, que nos anos 80, o John Carpenter, por exemplo, que fez Halloween, O Enigma de Outro Mundo, quando ele ganhou um certo prestígio, que ele já tinha ganho também, e que os filmes tinham feito dinheiro, que não tem como uma coisa não estar ligada à outra, era John Carpenter's The Thing. Howard Hawks, ele fez o remake do The Thing, O Enigma de Outro Mundo, que é um remake. Né? O primeiro lá era Howard Hawks The Thing. E nem era dirigido por Howard Hawks é produtor, mas tinha lá o nome dele. O Vento Levou, que é um filme dirigido pelo Victor Fleming. David O. Selznick, que é o produtor, Gone with the Wind. O Christopher Nolan na Odisseia está fazendo isso. Ele não está no sketch, mas é Christopher Nolan de Odyssey. É isso. Mas está no pôster. O nome dele está acima do título. Só não está com uma letra enorme. Só não está em caixa alta. Mas está em cima do título da divulgação. Vem primeiro assim, Christopher Nolan, depois vem Odisseia e detalhe, não aparece o nome do Homero em nenhuma peça de divulgação, em nenhum momento, em nenhum trailer. Então fica claro, até na proposta de marketing, de divulgação do filme, não é importante nessa adaptação. Tá claro. É Christopher Nolan. Não é. Christopher Nolan contando a história do Homero. Não, é a história do Nolan desde o início ao fim. Não precisava nem existir Homero. Parece que ele assume a crítica toda. Que ele tá, aqui, ó, não tem Homero, não precisa de Homero. Incorpora aquela crítica, exatamente. O pessoal está falando antes aqui, eu estava quase falando ali, mas ele incorporou. Não tem Homero, é coletivo, isso é meu. E na verdade, é aquilo que eu estou falando. Tipo assim, essa é uma tradição hollywoodiana. De diretores que, abram aspas aí, deram certo. O deram certo podem ter o seu talento reconhecido, como podem ter feito muito dinheiro, ou ambos. A gente fez muito dinheiro que era hiper talentoso, por exemplo, no caso do João Ford, no caso do Spielberg. Você não tem como negar o talento do Spielberg. Pode ser que o nome de alienígena dele seja uma merda, mas o talento dele é inegável. Ele mudou a indústria. E fez filmes extraordinários. Outros nem tanto. Mas não importa. Então esses caras, eles viram bem uma above the title como está no material de divulgação universal. Você vê todos os materiais, assim, eu confesso que eu não fiquei fuçando pela internet os materiais de divulgação do filme, mas eu acho que me aparecem quase todos os materiais de divulgação. Se não der, aparece mais que o Matt Damon. Acho que mais que o Matt Damon. Renato, falei demais, cara. Não, você falou um monte. Eu ficaria com você a noite inteira, só para te dizer. Vamos fazer o sorteio? Sim. Nolan, depois vem Odyssey. Não, é identificada com ele, né? Identificado com ele. Bom, obrigada, Fábio, mais uma vez.